when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver blade, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Bom, meus caros amigos, uma boa tarde para todos. Nós estamos na cidade de Jequié, na região... Boa tarde, seu Vigílio. Boa tarde. Nós estamos em que local Aqui mesmo? na Sítio Vila Nápoles, na estrada da Barragem da Pedra, Na cidade de de Jequié. Jequié. Quilômetro, depois do quilômetro 4. Nós estamos aqui com uma das grandes personalidades que, de certa forma, faz parte da história da cidade de Jequié, e vamos ter o prazer de entrevistar Vigílio Argolo. Seu Vigílio, o senhor nasceu aonde, em que época, o ano? Virgílio Martins Argolo. Eu nasci em Itagi. Na época era distrito de Jequié. É perto daqui da cidade, né? Depois foi que eu vim morar, aos 6 anos de idade eu saí. Nós viemos morar aqui em Jequié. O senhor nasceu em que ano? Em 1935, em 28 de março. De 1935. Antes da Segunda Guerra Mundial, hein, senhor Bem Vigílio? antes, na época era Getúlio quem dominava aqui, o ditador Vargas. Ah, é? Getúlio Vargas. Ah, tá. E como era a sua infância aqui na cidade de Jequié? Rapaz, era uma infância normal, não tinha assim, nada de espetacular, porque Itagi chovia muito. É uma região de mata, e que nessa época de junho, festa junina, lá tinha muita lama, muita chuva, e isso para criança é até divertido, né?
Com certeza. Depois nós viemos para cá e eu comecei aqui a fazer o curso primário. Uma das professoras mais antigas daqui de Jequié, professora Ferreirinha. E no grupo escolar Castro Alves, que eu fiz do 1º ao 4º ano primário. Depois fui para o SEMES, do Padre Espínola, fazer o curso de ginásio, né? O senhor também foi coroinha, não é? Como é que foi essa experiência? Em Itagi, eu era coroinha, ajudava o padre Otacílio José da Costa a celebrar as missas. O que eu mais gostava era a missa em latim, né? E eu gostava sempre, ele dizia, Peronia secula seculorum, dizia amém, tinha uma campainha que a gente sacudia, eu adorava aquilo, é a lembrança que a gente tem, E né? o senhor tinha quantos Dominus, obispo, ético, espírito tuo, missas em latim. E as missas... Mas isso tem 90 anos, né? 90 anos, né? O senhor... Aí o senhor foi para o ginásio... Fiz ginásio, depois fiz escola técnica, fiz eletromecânica, nível técnico, e fiz contabilidade também. Sou técnico em contabilidade e em eletromecânica. Tá. E como o senhor, como jovem naquela época, na época do governo de Getúlio Vargas, em Jequié, o senhor fazia parte de algum grupo Não, depois, ligado que aí à na política? época de Getúlio eu era muito novo ainda. Com a adolescência, na época, já aos 16, 17 anos, em 58, era brisolista e fazia parte aqui do grupo dos 11 de Brizola, que tinha vários grupos, né? E eu fazia parte de um grupo. E gostava de ouvir Brizola e apaguei, na época da Revolução, apaguei muita coisa que tinha gravado, mas ainda tenho algumas gravações da Coluna por Um, de Maia Neto, ainda gravado. Como era essa Coluna por Um? Coluna por Um era... Maia Neto era uma espécie de Boris Casoy, ele fazia comentários de esquerda, né? Tanto que na Revolução, na época, em 64, prendeu muitas dessas gravações e tal. E eu escapei porque Alberto Ribeiro era meu vizinho e delegado, e Evangelista, quando chegou aqui em Jequié, eu fui a primeira turma dele de Civil Exército, né? Só 4 alunos tinham curso de ginásio e era quem batia. Nós batíamos para ele, fazíamos o relatório para ele remeter à 6ª Região Militar. Então ele me poupou, ele me tirou do grupo e então o senhor felizmente escapou não por fui pouco, preso. né? Né? O senhor tinha quantos anos na época? Na época era 19 anos, 20, por aí, né? Que ótimo. Então isso foi muito significativo pesa sua muito, vida, né? Lhe dá um amadurecimento muito grande, porque uma grande decepção que eu tive com o meu chefe, aliás, do meu grupo, que foi morto depois assaltando o banco lá no Rio. Eu perguntei a ele, porque os pais dele eram carolas, e eu perguntei: se você tiver que botar uma bomba na igreja e seus pais estiverem lá. Ele me respondeu friamente: a causa é mais importante. Não admito. Foi a grande decepção com a esquerda. O senhor... Mas naquela época Getúlio Vargas chegou a vir Getúlio aqui na Vargas região? já tinha terminado. Já tinha terminado. Foi logo depois da guerra, em 45. Né? Ele foi destituído, tirado do governo. Tá. O nome do seu pai era Edgar Argolo Santos. Ele nasceu em que cidade? Ele era de Brejões, foi criado com o padrinho em Feira de Santana, depois ele veio para Itagi, teve venda lá, ele era bacineiro, funileiro,
fazia de tudo, né? Consertava relógio. Hum. E depois veio trabalhar no Instituto de Cacau da Bahia, com o Dr. Haroldo Cirqueira Lima e com o finado Zeca Barreto, que era o gerente do Instituto. Uhum. Dr. Haroldo era engenheiro na construção da estrada de rodagem de Jequié a Ilhéus, que era feito com carroça, e Naquela só tinha época. um trator. O senhor também comentou que seu pai, na época, passava um filme. Essa câmera que está aí ao seu lado, me Esta conte um câmera pouco aqui, dessa câmera e a apresentação das filmagens que seu pai passava nas praças ele tinha públicas. Em Itagi ele fazia fotos, era fotógrafo também. Então apareceu uma pessoa lá com essa câmera passando filmes. E propôs a ele trocar no aparelho de fotografia. E ele trocou. Esta câmera é de 1906, ainda funciona, tem o filme dele, tem vários filmes ainda. É uma câmera francesa? Câmera de 8mm, é a Patek Baby, de 8mm. O interessante dela é que o furo é entre um quadro e outro, porque a americana, o furo é do lado, né? O filme de 8 e 16mm, a furação, a serrilha é do lado. E na Patek Baby era entre um quadro e outro. Era um quadro com 8mm de largura, o filme. Né? O senhor também foi professor, né? Me conte esse período que o senhor foi professor. Depois que eu fiz contabilidade, o professor Expedito tinha uma escola técnica aqui e me convidou para ensinar. Na época eu ensinei matemática, merceologia e tecnologia merceológica, que hoje não existe mais, né? E qual era a função dessa? Merceologia estudava produtos e tecnologia era aquelas máquinas de escrever, máquinas aquelas máquinas antigas, né? Tudo mecânico. O senhor me falou que trabalhava também, na época que o senhor foi técnico de eletrônico, o senhor montava as torres de transmissão. Porque naquela época não tinha TV aqui em Jequié. Não. Quando eu consertava a rádio, papai consertava a rádio à noite, e eu aprendi a consertar rádios, né? Rádio, amplificador. Amplificadores a gente montava, porque não existia fábricas de amplificadores, nada disso, só de rádio. Então, nós éramos autorizados Philips, éramos autorizados Panasonic, Sony, Gradiente, várias marcas, eram 11 marcas que a gente... E quando surgiu a TV Itapuã, depois surgiu a TV Aratu, ela não chegava aqui em Jequié, chegava mal, esporadicamente, com antenas enormes e tal. Então veio uma pessoa do Rio para montar uma repetidora. Aliás, eu montei uma repetidora aqui, mas o resultado não foi bom. Então eu escrevi para a Lisa Electronic, pedindo, que era a única fábrica de transmissores que tinha, né? E veio aqui uma pessoa para ver a cidade e nós montamos, foi Gentil Ramos de Queiroz, e montamos a primeira repetidora de TV aqui em Jequié. Não funcionou muito bem, porque o sinal em cima da serra chegava fraco, era um sinal que tinha 30% de alcance além do horizonte. Depois nós fomos para o Pelado, em Jaguaquara, e fomos a Santa Inês, numa serra, e montamos mais 2 repetidoras. Santa Inês jogava para o Pelado e Pelado jogava para Jequié. E, além disso, eu montei em todo o país 127 repetidoras de TV, desde Manhuaçu, aí no Maranhão, até Guarapari, Vitória do Espírito Santo, Nova Friburgo, com as Cachoeiras Itapemirim, tudo foi antena, torres instaladas. Montado pelo senhor? Por mim. E da Lisa Electronic. Da Lisa Electronic. Nós eram 3 pessoas só.
Era eu, Gentil, Jonas e Lobinho, 4 pessoas só. Em que ano foi, seu Virgílio? Isso foi na década de 64, por aí, né? Então quer dizer que 65, o senhor... logo no início, era TV a válvula ainda, de era? tubo de 23 polegadas e tal. Então o senhor viajava com o senhor mais 2? Eu com o Gentil, fazendo levantamento primeiro. Nós íamos na serra, levávamos um medidor de campo, media o sinal que tinha, para ver se dava para retransmitir, e fazia ali a montagem da torre, né? Pela intensidade do sinal na serra, a gente viu o tamanho, a altura da torre e quantas antenas para ter, porque cada antena tinha um ganho de 20 dB, então a gente via o ganho necessário, quantas antenas para ter um sinal bom, razoável, né? Então era uma festa, não é? Quando o senhor montava depois era. A torre. Depois como é que era a cidade? A cidade Não, entrava cidades em festa? pequenas, nós tivemos aqui, eu me lembro mesmo Juazeiro, nós montamos repetidora lá, era uma cidade pequena, hoje está maior do que Jequié, né? É verdade, o senhor teve uma época que o senhor tinha um hobby que era os aeroplanos. Que eu aeromodelos. Gosto muito de aeromodelos. Esses aí. Ainda tenho alguns aí que ficam na recordação, porque os reflexos hoje não estão rápidos. Mas eu não era bom piloto, não, viu? Eu não era bom piloto. Aqui teve um bom piloto, que era o Dr. Mussini, que foi na época também. Fomos os primeiros. E o senhor tinha um grupo de amigos que praticavam? Não, só tinha eu, ele, mais um outro rapaz, que eu não me falha o nome agora, que nós voávamos lá no campo de aviação, né? Senhor Virgílio, o senhor é casado com Dona Maria Sônia Silva Argolo. Ela é de que cidade? Ela é de Itajibá. Município, na época era distrito de Piauí, hoje é cidade. Ela era interna em Amargosa, e eu a conheci na festa do padroeiro de Itagi, 1º de maio. Ela cantava na igreja lá, para a missa, e veio com as colegas para cantar em Itagi, eu a conheci. Né? Então o senhor casou com ela em ano? 59, dezembro de 59. Vocês tinham quantos anos? Eu tinha 24 e ela 20. 20 anos, né? Então são mais de 60 anos. Novinho. 67 anos. O senhor tinha comentado que o pai de Sônia, ele é de Sergipe. O pai de Sônia era sergipano. Ele tinha fazenda em Sergipe, mas na época Lampião andava por lá e ele levou. Eu perguntei a ele por que ele veio para cá, ele disse que a gente não podia trabalhar mais. Eu levei com 40 homens na repetição durante 30 dias lá. E isso você fica sem poder fazer, sem poder trabalhar. Então eu vendi tudo lá e vim comprar fazenda aqui na Bahia, e vim para Itajibá, que é mata, é uma zona muito boa, de primeira, e ele produzia lá cacau e café. Ele tinha 1000 arrobas de cacau e de café. O senhor também foi produtor de cacau? Eu tive uma fazenda também com cacau. Plantei muito cacau, era lá em Itajibá também. Mas na época o cacau caiu de preço, e eu tive problema aqui na firma e vendi a fazenda, né? O senhor também, numa época, teve uma loja de eletrônica no centro de Jequié? Porque eu vendia peça de material eletrônico. Depois comecei a vender televisores, era o Panasonic na época, né? Então eu botei a firma Equipex. Nós vendíamos som, vendíamos amplificadores, caixas de som, televisores, vendíamos o Gradiente, o Philips, e eu dava assistência também, era autorizado na manutenção desses aparelhos. Né? Senhor Virgílio, eu vi que na sua residência tem
de biblioteca, não é? Tem. E eu fiquei impressionado com as obras que o senhor tem lá. E aí ao lado tem um livro, né? Os Últimos tem Dias de aqui. Pompeia. Me conte um pouco desse livro Os e das Últimos suas Dias de obras. Pompeia. Então, é de Lord Lytton. Rapaz, olha, isso eu li. O tipo do livro. Você poderia vê mostrar aqui. o livro para cá, para a câmera? Era a coleção Saraiva. A gente era assinante e comprava esses livros, né? Eles vendiam todo mês um livro e porque eu lia bastante. Era o meu hobby, eu gostava demais de ler. Esse livro que o senhor mostrou aí é de um grande escritor do século XIX, né? É muito Lorde, antigo. né? E tinha vários deles. Não me lembro mais a marca, tinha Odisseia de Milton, tinha o seu último, A Vida por um Tempo, vários livros, inclusive de Eça de Queiroz, de Machado de Assis, tem vários autores. Tá? O que é que o senhor acha desse grande escritor, Eça de Queiroz? Rapaz, eu gosto de todos eles, viu? Eu gosto de todos eles. Não tem assim, olha, o meu é esse daqui e tal. Eu tenho. Até o Padre Quevedo, que era sobre... Eu tenho as obras dele de hipnose, que eu gostei muito de hipnose. Cheguei a ser hipnotizador, mas desisti. O senhor me conta essa experiência. Eu achava que hipnose era burla de palco, eu não acreditava. Achava que o sujeito acertava tudo antes e tal, e que na hora o sujeito fazia aquilo. Mas aí teve uma pessoa aqui chamada, o nome artístico dele era Oriete Bey. Ele deu um show e eu trabalhava na rádio e nós fomos retransmitir esse show dele no Cinema Jequié, que tinha 1.500 cadeiras na Praça da Matriz. E eu vi que o negócio não era brincadeira, era sério, a pessoa sentia aquilo, né? Ele hipnotizou várias pessoas e tal. E eu fiquei impressionado, porque caiu aquela fantasia que eu tinha de que aquilo era uma brincadeira, uma farsa, e vi que não era. Então ele trouxe com ele um cara com um violão e uma moça que cantava, e o violão dele era ruim. E ele me pediu para dar um jeito no violão e eu montei um novo amplificador para ele e ficou um show, né? Então ele ficou meu amigo e veio aqui para passar 2 dias, 3 e passou quase um mês. Aí ele deu curso de hipnose, várias pessoas tomaram, né? E se tornou meu amigo. Então eu comecei alguma coisa de hipnose, inclusive eu tenho Hipnose de O e vários livros ali, do irmão Quevedo, que era Padre Quevedo, que era, na época, era o melhor hipnotista, o sujeito que estudava aquilo cientificamente, né? Depois aqui foi proibido a hipnose porque você realmente, com um reflexo condicionado, você pode fazer com que uma pessoa cometa algum ato, inclusive ilícito, que contra a vontade dele, apenas porque caiu num transe hipnótico e fez aquilo. Impressionante, né? Então, o senhor mesmo foi um dos hipnólogos? Eu fiz alguns testes e deu certo, né? O senhor poderia relatar algum deles? Por exemplo, a pessoa que não gostava de uma comida. Então a gente dizia, olha, quando você sentar aqui na mesa, você vai cair num transe hipnótico, né? Condicionava ele ao reflexo, e você vai gostar dessa comida. Você vai querer comer exclusivamente isso, e acontecia. Quer dizer, a pessoa estava no normal, quando ele sentava na mesa, que pegava os talheres, ele caía era hipnotizado, ele caía no transe hipnótico. E fazia aquilo que ele não gostava, era comer aquela comida que ele não gostava e que a gente dizia para ele comer, que ele gostava, né? Então, como você fazia isso, podia fazer
a pessoa cometer até atos ilícitos contra a vontade dele. E isso ficou provado depois que é possível. Tanto que a hipnose foi proibida depois, por lei, né, por causa disso. Na década de 70, no período da Guerra Fria, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, eles utilizavam, não é? Utilizavam muito. Utilizavam muito e funciona mesmo. Hoje é uma coisa impressionante. Hoje não se trabalha muito com isso. Não, eu abandonei porque não tinha assim, não era o meu fraco, não era o meu hobby como aeromodelo, como mecânica, porque eu mexo com tudo, né? Eu tenho lá embaixo, eu tenho torno mecânico, solda elétrica, solda oxigênio, perfuratriz, eu tenho tudo lá, né? Então o senhor esmeril, policorte, tenho tudo. Então o senhor é um autodidata que versa gosto de brincar, área. É meu hobby. É o seu Quer hobby, dizer, tem gente que gosta de um carro bonito. Eu não, o meu carro tem 20 anos. O senhor também, eu queria que o senhor comentasse, como nós estamos gravando nesse período, hoje é 24 de junho, São João. São João. 2026. Como era o São João do senhor naquela época, 50, 60 anos atrás? Era porque nós íamos para Itagi. A festa, durante o curso de ginásio mesmo, a gente ficava nas férias esperando para ir para Itagi. Né? Porque lá tínhamos Ademar Pinto, Zé Borges, e outros que a gente brincava lá demais. Então chovia muito e a gente saía, era de bota, com a calça arregaçada, tomando licor na casa dos amigos, e era uma festa, né? Era uma festa. Muita fogueira, um lugarzinho pequenininho, mas era o sonho da gente, era férias e ir para Itagi, não tinha nada de melhor. E aqui em Jequié? Aqui em Jequié, não, as festas não eram boas, né? Tinha fogueira e tal, mas já tinha rua calçada, na rua calçada não podia ter fogueira, e era assim. Se eu perguntasse ao senhor, durante a sua vida são 91 anos. E um ano, 91 anos, poderemos dizer assim, são 91 primaveras, não é? Então, durante a sua vida inteira, seu Vigílio, o que é que o senhor diria que o senhor voltaria a fazer de novo? Rapaz, eu voltaria a viver, tentaria ser melhor do que eu fui, porque eu participei, eu tive grandes amigos aqui, tive Antônio Carlos Martins, que era médico, era colega radioamador, que eu fui radioamador também, e tentaria fazer melhor. Mas não fiz nada ilícito, não fiz nada errado, porque a vida às vezes nos força a ter dores de cabeça, mas a gente tenta levantar, né? O senhor, quando era jovem, era católico. Católico e católico de dia de sexta-feira da Paixão fazer... não comer, né? Não comia, não comia, fazia e tal, e confessava, comungava, confessava, ia à missa, era muito pesada a religião naquele tempo, não era como hoje, que você vai na missa e pronto, né? Era mais... E seus pais? Mas meus pais também, né? Meu pai não muito, minha mãe era mais. Ficar um dia sem rezar um terço, você vê até hoje minha esposa não fica sem rezar o terço um dia, porque se ficar é pecado. Seus pais, você conheceu seus avós paternos? Não, só meu avô era Virgílio Ribeiro Martins, era parente de Carlos Ribeiro, de Alberto Ribeiro, essa família Ribeiro, né? Ele era dentista e aqui ele morou em Manuel Vitorino. Eu fui lá 2 vezes, inclusive, de bicicleta.
Eu e um amigo, Judásio Ribeiro, que já faleceu, era da polícia, foi para a polícia depois, e nós fomos lá de bicicleta. Na época eu tinha uns 16 a 17 anos, por aí. Só conheci meu avô, né? É. E seu avô era fazendeiro? Não, ele tratava de dente. Era dentista, como chamava na época. Né? Se durante essa trajetória do senhor em Jequié, em algum momento o senhor pensou em se candidatar a prefeito, se envolver com política? Não, eu nunca gostei disso. Inclusive, Mas já recebeu algum convite? Recebi. Antônio Carlos mesmo me convidou para ser vereador, Expedito também, que era político, era o diretor do colégio, e o próprio Lomanto, que era radioamador também, tinha fazenda em Tagi, e era amigo de meu pai, meu amigo. Mas eu nunca gostei de política. Eu nunca gostei de cargo, desse negócio seletivo. Para você ter uma ideia, na maçonaria, por exemplo, eu cheguei, fui segundo vigilante, aí disse, você vai ser primeiro e vai ser venerável. Aí eu não dei frequência e... Na maçonaria eu fui até o grau 33, fui dos primeiros na época, era eu, Emerson, Ulisses Facton e mais outros aqui que da minha época, naquela época. Nós fomos receber o 33 em Salvador, porque aqui não tinha o 30 ou 33, né? Então a maçonaria foi muito importante na vida do... A maçonaria foi importante. Você poderia me falar um pouco sobre a maçonaria? Rapaz, porque não tem graça a gente falar de maçonaria, não? Porque você entra, você é um aprendiz, e aprendiz de maçom, depois você vai chega a mestre depois do terceiro grau, e aí você entra nos altos corpos, que é do 19 ao 33, né? Mas foi muito importante, é muito importante porque ele pode até moldar o caráter da pessoa para ser útil ao ser semelhante, para dar de si antes de pensar em si, não é, professor? Eu ajudei muito na época e ainda ajudo. Ainda no Rotary hoje eu ajudo campanhas de cadeira de roda, já dei cadeira de roda, quando a gente pode a gente ajuda, né? Agora a dona Sônia me contou que quando o senhor estava na maçonaria, ela às vezes implicava com o senhor. Me conta a história do bode, que dona Sônia comentou. Quando eu entrei, ela não tolerava a maçonaria, porque o pai dela era maçom. E ela, interna em colégio de freiras, né, durante todo o curso ginasial, eles meteram na cabeça de Sônia de que maçonaria era pecado, era crime, era o Satanás, essas coisas. Então ela ficou com isso na cabeça. E eu, sabendo disso, quando fui convidado, eu não disse a ela. Só no sábado à noite, quando eles vieram me pegar, foi que eu me arrumei todo e ela, desconfiada, para onde é que você vai? Eu digo, não, vou numa festa, de preto e tal, e fui e entrei. E ela brigou comigo, zangou. Mas depois, Daniel Neri, marido de Herbene Cirqueira, era colega dela, era professora, e Daniel Neri era gerente do Baneb. E ela foi lá, o Ulisses Facto era o venerável. Ela foi lá e tal, depois de Herbene dizer, não, Sônia, vamos e tal, na Casa da Amizade, você vai, ela foi. E aí o Ulisses mostrou tudo lá na maçonaria, o que era, né? Aí ela disse, eu quero ir lá em cima. E ela disse, vambora. Então mostrou a loja, ela perguntando tudo e tal. E depois aconteceu uma coisa interessante. Seu Ulisses, o senhor já me mostrou tudo? Ele disse, já, dona Sônia, não tem mais nada. Não, mas não me mostrou o bode. Ela ainda achava que tinha um bode na maçonaria. E como e muita gente ainda acredita nisso. Acredita nisso, né? Mas eu acho que eu sou rotariano também, mas a maçonaria é muito mais complexa e completa.
né? A maçonaria ela tem mais de 2000 anos. Né? Tem. Vem Vem da época de Cristo também. Cristo, do Antigo Egito. Do Antigo Egito e tal. Que bom. O senhor me falou que hoje o senhor professa a filosofia de Spinoza. Eu gosto muito de ler, li muita coisa e tal, até que eu li alguma coisa de Baruch Spinoza. E eu disse, bom, esse é o Deus realmente em que eu creio, porque ele é um Deus que criou o cosmos, ele criou a bondade, não tem nada de se você fizer isso eu lhe castigo, se você fizer isso vai para o inferno, não tem nada disso. É um Deus galáctico. Então, eu acho muito mais, vamos dizer assim, não é verdadeira, mas que impactou comigo, né? Muito mais daquilo que eu sinto. Então, hoje, o senhor tem, vamos dizer assim, essa visão, uma visão mais sistêmica de que a origem do universo existe uma força inteligente. Uma força, tem uma força criadora. A gente, por mais que você queira fugir, chega a ela. Né? Porque é uma diversidade de vidas, não é? Aqui você vê na religião, no cristianismo, Lutero acha que não está certo, aí cria uma igreja, modifica alguma coisa. Vem Calvino, acha que não está certo, modifica outra coisa. E cada qual vai criando a sua igreja, a maneira que ele sente que está correto, que é certo, e é diferente uma das outras, né? Tem adventista de 7º dia, cada qual acredita na sua religião. Vigílio, o homem que há 50, 60 anos no passado trabalhava com a tecnologia de ponta daquela época. O que é que o senhor me diria hoje, senhor Vigílio, com todo esse desenvolvimento tecnológico? Rapaz, a gente tem hora que pensa assim, diz o que é que vai sair mais ainda. Porque você vê, o desenvolvimento é imenso. Naquela época era que tinha, a gente era radioamador. Meu prefixo era PY6DL, diamante lapidado. E tinha aqui Antônio Carlos, tinha Lomanto, tinha Domitila Júdice, né? Que a gente conversava com outros países, inclusive. Um dia eu falei que tinha feito um comunicado com a França, com a Inglaterra, e o cara disse, você não fala inglês, nem fala francês, mas o Código Morse não tem isso. Então, com o Código Morse, você quer saber, tem o código, não uma conversa ampla, mas no normal você tem, porque você sabe o nome das pessoas, a idade e muita coisa pelo Código Morse. Até você vê o Código Morse tem hoje o SOS, que é 3 pontos e 3 traços, né? Pi, 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 pi. Então, o que é isso? Socorro. Isso é no mundo inteiro. Ainda né? Então, ainda é na China, na Rússia, em todo local. Então, era bacana aquilo, né? Hoje desapareceu, não existe mais radioamador, não tem. E naquela época a frequência mais alta que você tinha era de 6 metros. Hoje você tem frequências elevadíssimas de 5 gigahertz, 2,5 gigahertz. Então o senhor não imaginava que a o gente senhor diz, chegar numa frequência dessa, chegou. Então o senhor está entre nós ainda, né? 91 anos, presenciando todo esse desenvolvimento tecnológico. Não pode fugir do que chega, né? Porque hoje eu não trabalho mais com isso. Então, hoje a gente olha um circuito integrado, hoje eu ainda monto alguma coisa com um circuito integrado e tal, mas coisa simples, rudimentar e bobo. Vai ver que tem muita coisa que pode ser feita e que é apaixonante também. Nós estamos aqui gravando em uma das oficinas de seu Vigílio, né? Seu Vigílio, já
nas considerações finais, a família de Vigílio, quantos filhos, netos, bisnetos? Olha, eu tenho 5 irmãos. Eu, Jurandir, que faleceu, era de Itagi, Edgar, trabalhou em rádio, trabalhou em Piauí também, o Birajara era no Banco do Brasil, e só tem vivo hoje Herbene, que é a esposa de Sinésio Andrade, já é aposentada. E filhos eu tenho Carlinhos, Ariara e Nayara, 3 filhos, 2 filhas e um filho. E neto eu tenho 6. 6 netos. Né? E curti muito meus netos. Hoje tenho 3 bisnetos, mas já não aguento curtir os bisnetos como eu curtia os netos, né? Porque eu fico com receio de pegar e não. O velho tem receio de cair, porque eu vejo os colegas de minha idade aí, fulano está sem andar porque caiu e não está andando mais, fulano caiu e... Então é o que eu tenho medo hoje é de cair, mais do que de acidente de carro. Então o senhor está deixando aí um grande legado, né? Os filhos, os filhos, netos, trabalham todos eles. Agora, o senhor tem um grande amigo na sua vida que hoje mora em Salvador. Ainda dos amigos que ainda restam, tem, porque os outros morreram todos. Eu gostaria que o senhor mandasse um recado para ele. É Juvenal Moura Pinheiro, porque ele começou aqui no ginásio, foi para a oficina, me pediu para aprender a consertar rádio, que ele adorava isso. Ficou comigo na oficina durante muito tempo, uns 3 anos ou mais. Depois foi para Salvador fazer eletrotécnica, foi trabalhar na Tebasa naquele tempo, depois Telebahia, instalou telefones em Salvador e repetidoras de telefonia também em várias cidades. E continua, meu amigo é o único vivo que resta, né? Daquele tempo de viver junto, de dificuldades. Qual é a mensagem que o senhor poderia mandar para ele por aqui? Eu espero que ele continue sendo feliz. E é um bom caráter e ele não vai deixar nunca de ser isso. Como é o nome dele mesmo? Juvenal de Moura Pinheiro. Ele teve um irmão que foi prefeito, o Reinaldo foi prefeito aqui, teve José. É uma família toda bacana. Ok, nós vamos encerrando essa entrevista com o seu Vigílio. Agradecemos, seu Vigílio, imensamente pelo senhor ter concedido esse tempo para falar um pouco, né? 40 minutos para tentar resumir a história de uma vida inteira de quase 100 anos. Daqui a 9 anos, né? Mas eu não chego lá não chega não, é difícil. O senhor é uma lenda viva aqui na região. Né? Difícil. Mais uma vez, seu Vigílio, agradecemos imensamente pelo senhor ter concedido essa entrevista tanto para mim, para o canal Reencontro com a Vida e também para a própria família, né, que o senhor realmente fez e continuará fazendo com a sua simpatia, não é? Mais algum comentário, senhor? Não, eu é que tenho que agradecer a você, porque eu acho que eu podia ter feito muito mais. A gente não consegue fazer. Tudo que a gente faz de bom é pouco, eu acho pouco. E eu me sinto assim, muito pequeno para merecer essa homenagem que você faz. Eu acho que... Eu tinha comentado com Nayara, não é? de que esse aqui é um dos netos. Esse é um dos netos. Como é o nome dele? O Francisco. Quer ficar aqui com o Biso? Não é? Hein? Ele é filho de... Como é o nome dele? De Jó. Carol. E quem? O nome de seu pai? Papai Roque. Papai Roque. Então, Carol. Mais uma vez agradecemos
Seu Virgílio, muito obrigado, e que tenhamos um bom São João. E hoje, hoje o Brasil joga com a Esqueço o Suécia, nome da né? firma. Esqueço o Suécia ou nome. Escócia? Escócia. E qual é o seu palpite? Rapaz, eu sou ruim de futebol, viu? Mas eu acho que sair um empate é até bom. Se for 1-0 já é ótimo. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a você, companheiro. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd